Deixa eu voltar aqui, irmãos, acabou cortando o vídeo ali no início, eu peço perdão aqui, tá bom? Paulo fala aos Romanos capítulo 12, dizendo que a nossa vida ela é oferecido um culto, um sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, carta aos Romanos, o apóstolo Paulo disse que o nosso culto é o nosso corpo, é a nossa vida, é a nossa adoração, é o nosso interior que é oferecido culto para Deus. Olha a importância de você entender aí, então a história da Bíblia. Isso é importante. Então, se você entender a história da Bíblia, você vai entender a Bíblia de forma clara, sem aplicar errado, sem falar errado e sem interpretar errado, mas de forma certa, correta e positiva. Tá bom? A importância de vencer aí o primeiro abismo, o abismo histórico. O segundo abismo que nós precisamos vencer é o abismo geográfico. A Bíblia, a geografia da Bíblia, ela é totalmente diferente da nossa geografia aqui no Brasil. Obviamente que a Bíblia ela foi escrita há mil anos atrás, né? Perdão. Então a geografia era totalmente diferente, as terras eram diferentes, os países eram diferentes, os mapas, tudo de localização totalmente diferente. Nós não devemos ler a Bíblia, irmãs, com a mentalidade de hoje, tá bom? Nós podemos aplicar para o dia de hoje, é diferente, mas nós devemos ler a Bíblia com a mentalidade daquela época, entendendo que o autor, entendendo a geografia, a terra, o costume, a história daquela época, tá bom? Então você precisa entender a geografia da Bíblia, tá? E isso eu quero usar aqui dois termos dentro da geografia bíblica que acaba, de certa forma, é importante para nós. Grave bem esses dois termos, que é exegese e exegese. O que é exegese? A palavra exegese é quando eu pego a Bíblia, abro ela e leio tudo que está dentro da Bíblia e vou aplicar somente o que está na Bíblia, de forma geral, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Isso é exegese. O que é exegese? São dois termos gregos. Exegese é quando eu falo aquilo que não está dentro da Bíblia, aquilo que eu prego, mas não está dentro do texto. É coisa minha, é da minha imaginação, é algo que vem de mim e que não vem da palavra. E aí isso aí é chamado de exegese. Então nós devemos ter cuidado. Vou citar aqui um grande exemplo para você do que é exegese, né? Exegese também, pode ser exegese. Exegese no grego, é até um termo difícil de falar, aí a minha língua dá meio que uma travada, né? Peço perdão para os meus irmãos. Então, irmãos, a exegese, a exegese, nós entendemos que quando uma pessoa sobe no altar e ela vai pregar sobre, por exemplo, sobre Abraão, aí ela diz assim que Deus quer que você sacrifica como Abraão sacrificou seu filho e que você deve dar tudo que você tem para Deus, todo o seu dinheiro, vender a sua casa, vender seu carro, e porque Abraão deu seu único filho. Isso é uma exegese, né? É uma tremenda exagero, é uma tremenda heresia. Isso é chamado de exegese, né? Exegese. Então nós precisamos entender o abismo geográfico, tá bom? O terceiro tipo de abismo é o abismo linguístico, tá bom? Quero chamar sua atenção também nesse terceiro abismo. O abismo linguístico, você precisa então vencer 3 abismos para entender a Bíblia de forma clara, correta, pura, diretamente de Deus. Primeiro abismo, vamos lembrar, histórico. Segundo abismo, geográfico. Terceiro abismo, linguístico. Bom, meu querido, o abismo linguístico é a importância da gente entender a língua em que a Bíblia foi comunicada, transmitida, passada, compartilhada. Para que você entenda o abismo linguístico,
A Bíblia, ela foi escrita em 3 línguas. Os meus alunos que estudam comigo, eu falei isso no curso anterior que eu dei, o curso de hermenêutica, curso de homilética, e agora o curso de curiosidades bíblicas e históricas. Existem 3 línguas da Bíblia que foi escrita: o hebraico, o aramaico e o grego. Isso é importante você entender. Existe passagem da Bíblia que você lê e você não vai conseguir decifrar, discernir e não vai conseguir entender, meu santo. Você vai precisar recorrer à língua. Mas qual é a língua, professor, que a Bíblia foi escrita? Será que foi o idioma, o nosso idioma, o português, o espanhol, o inglês? Não. A Bíblia, o idioma da Bíblia, partindo agora para o Antigo Testamento, o hebraico. 98% do Antigo Testamento é hebraico. Por que isso? Porque a cultura é hebraica. Os personagens são hebraicos, são hebreus, hebreias. Então Deus usou a língua deles, o idioma deles, para comunicar as necessidades, para comunicar as suas revelações divinas no hebraico. 98% da Bíblia é hebraica. Apenas 2% da Bíblia é aramaico, tá bom? Se você ler o livro de Esdras, você vai ver algumas partes ali em que narra a história de Israel. O povo hebreu estava ali no cativeiro, né? O cativeiro babilônico, e ali está a história do livro de Esdras mostrando que o povo agora estava falando a língua aramaica. Então precisa estudar o hebraico e se puder também até o aramaico, que é o primo, né, do hebraico. Por isso que às vezes a gente vai ler uma passagem e eu não entendi. Você vai pegar o dicionário português, que é importantíssimo, é a nossa língua, o nosso idioma. Nós precisamos também da gramática do português, o dicionário, a enciclopédia do português, precisamos entender, mas você vai precisar também ter um dicionário de tradução do hebraico, para entender o que significa a palavra. Eu vou te citar um exemplo aqui do Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos a palavra glória na Bíblia, o que vem sobre a nossa mente? Nós podemos usar glórias para vários sentidos, né? Glória pode ser no sentido profissional, quando você é promovido, isso representa glória na sua vida. Pode ser glória no sentido da saúde, a sua saúde está boa, perfeita, isso é glória, né? Pode ser glória no sentido espiritual, quando você é consagrado dentro da sua congregação ou dentro da sua célula, isso é glória ministerial. E também existe a glória, que é a glória, essa é a principal glória, que é a glória do eterno. E como nós iremos entender, professor, isso? Por que é importante entender o abismo linguístico, né? Entender a língua original da Bíblia? Por causa disso. Se você vai pesquisar a palavra glória, como eu disse que o hebraico, o Antigo Testamento, você vai ver que a palavra glória no hebraico é kavod, ou kevod, que significa o poder majestático do eterno Deus. Olha aí que coisa linda. Então, peraí, então você não vai pregar no altar que glória é prosperidade, porque não é isso que a Bíblia mostra a glória. Você não vai pregar que glória é fama, não. Você vai pregar que glória na Bíblia é kavod. Tá vendo aí o importante de entender a língua hebraica? É a língua original, irmão, minha irmã, do que Deus comunicou. Você precisa entender isso aí, tá? Meu aluno, minha aluna, você precisa investir no seu ministério, tá bom? No final desse curso eu vou te dar aí algumas dicas de alguns dicionários de hebraico, de grego, de análise fisiológico, né? Analítico, né? De filosofia também. E aí será de importantíssima valia para o seu ministério, né? Então, o que é glória? Kavod no hebraico. Olha a importância de entender aí vencer o abismo linguístico, né? Qual é a importância também
de entender a terceira língua da Bíblia, dentro aí do abismo linguístico, que é o grego. O Novo Testamento foi escrito 100% do Novo Testamento, Deus escolheu a língua, o idioma grego, que é o grego koiné. Não é o grego de hoje, tá? Dos filósofos aí de Platão, Aristóteles, Sócrates, Descartes. Não é o grego desses filósofos famosos. Era o grego diferente, o grego bíblico. Era um grego cotidiano, era como se fosse hoje o inglês, que todo universal, né? Um idioma universal. Então o grego dentro da cultura do Novo Testamento, todo o Novo Testamento é grego. Então eu preciso entender um pouco do grego. Não estou dizendo que você tem que falar em hebraico, você tem que ler em hebraico, não, nada disso. Se você querer estudar, estude. Nós vamos ter curso aí mais para frente de hebraico, de grego e tal. Mas você precisa ter um dicionário que traduz, né? Hoje tem dicionários que você pesquisa aí, que eles vão traduzir do grego para o português de uma forma próxima aí do original, para que nós erramos menos e acertamos mais nas pregações e nos nossos discursos religiosos, né? Então, a importância de entender e vencer o abismo linguístico. O grego, meu querido, você está um grande exemplo para você do grego. Por exemplo, a Bíblia fala de hora, ou de tempo, termo tempo. O que é tempo? A gente vai deduzir, tempo aqui está se referindo ao nosso mundo, né? A hora, a minutos também. Mas a palavra tempo no grego significa cronos e kairos, dois tipos de tempo no grego. A importância de você entender a língua linguística. Então você vai pegar a palavra tempo no grego e vai estar ali no dicionário falando que existe duas características da palavra tempo no grego, que foi a língua que Deus escolheu para comunicar ao povo do Novo Testamento. Então vai ser o kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo eterno, na verdade, né? No sentido que é metafórico, e o cronos, que é o tempo natural, que é o tempo do homem. Olha a importância aí, eu só estou te dando um exemplo, a importância de você entender as línguas originais da Bíblia. Então vamos gravar 3 línguas: hebraica, aramaico e grego. Nunca mais você vai esquecer disso, você vai te ajudar muito agora. A partir de hoje eu tenho a plena certeza. Meu querido, minha querida, eu quero compartilhar com você que nós estamos aqui, eu estou com a minha apostila em mãos, tá aí, ó, para você visualizar aí de uma forma profunda, né? O curso de curiosidades bíblicas e históricas. É muito importante que você imprime a apostila que eu te mandei em digital, tá bom? Imprime ela, estude ela, se for possível em caderno, cuide dela, porque é um material que vai aí somar no seu ministério, né, longos e longos anos. Nós temos aqui dentro da nossa apostila frases bíblicas. Eu estou até mostrando aí para você ver que eu estou com elas aqui, que eu estou com ela aqui em mãos, né? Na sua apostila aí vai estar assim, ó. Eu coloquei aqui alguns homens dentro, alguns teólogos, né? Aqui dentro. E tá aqui algumas frases importantes da Bíblia para a gente já entrar no primeiro tema aí do nosso curso. Primeiro, Billy Graham diz assim: sem a Bíblia, este mundo seria de fato um lugar triste e assustador, destituído de qualquer faro indicativo. Olha que frase linda aqui, a de Billy Graham, né? Billy Graham diz que sem a Bíblia o mundo seria de fato assustador. Abraham Lincoln diz: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Que maravilha, né? O melhor presente, segundo Abraham Lincoln, é a Bíblia. O melhor presente que Deus deu ao homem, porque é o seu manual, as suas regras e como viver, né, para ser salvo. A Bíblia é o maior presente do Eterno. Gladstone diz assim: dos grandes homens do mundo, meus contemporâneos, tenho conhecido 95 desses, e 87 dos meus amigos foram seguidores da Bíblia.
Olha que coisa maravilhosa. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ame a Bíblia e você verá o que Deus fará na tua vida. Donald diz assim: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus ditames para ser santo. Olha que frase linda, né, irmãos? Então, estude a Bíblia, sim, para você ter sabedoria de Deus, mas creia nela para ser salvo. Crer é praticar. E obedeça a ela para ser santo, né? Louvado seja Deus. E nós encerramos a última frase aqui de Napoleão Bonaparte. A Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente dotada de uma força que vence. Olha que frase linda também aqui de Napoleão, palavras de Napoleão Bonaparte. Ele diz que a Bíblia não é simplesmente um livro, ela é mais do que isso, ela é um ser vivente. Olha, um ser vivente. Ela tem vida, ela fala, ela age, ela transforma, ela tem poder. E é por isso que você está estudando a Bíblia, porque você crê que ela é um ser vivente. Ela é a boca de Deus falando com o mundo aqui nesse mundo da terra. Louvado seja o eterno Deus, né? Meu querido e minha querida, eu quero entrar já no primeiro tema com você do nosso curso aí, tá? De curiosidades bíblicas históricas. O primeiro tema aí na apostila diz assim: porque Deus tocou a coxa de Jacó. Abra comigo agora a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 24. Nós iremos entender aqui agora por que é que Deus tocou a coxa de Jacó. Olha aqui, primeira curiosidade, abrindo aí a aula agora oficialmente dentro da apostila, tá bom? Vamos lá entender. Você que é pregador, você que ama a Bíblia, você que é pregadora, vai mudar agora aí as mensagens e Deus te dará agora grandes revelações para mim e para vocês. Vamos lá então, né? Gênesis 32, 24. Eu vou ler para você, que diz assim: e Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, ó, o texto é bem claro, e vendo que não prevalecia contra ele, versículo 25, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele lhe disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. Versículo 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse-lhe: Jacó. Então disse: não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó perguntou: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e minha alma foi salva. Aleluias. Aqui tem um texto maravilhoso, lindo, espetacular, profundo, para você que ama a Bíblia. Você pregar e ensinar em cima desse texto vai ser tremendo. O texto diz que Jacó, ele tem uma experiência aqui dentro do texto no val de Jaboque. Não é vale, é val. E diz o texto que Jacó vai lutar com um varão. O texto diz ali varão, né? Que na realidade, algumas traduções diz um homem. Jacó luta com um homem. Só que na realidade ali não é varão e nem é homem, né? Nas traduções aí dos originais do hebraico, ali está se referindo ao próprio Deus. Ali é um anjo, né? E Deus ali em forma de anjo aparece para Jacó no val de Jaboque. E Jacó vai lutar, não é lutar corporalmente, não. Jacó vai segurar ele. Não é luta de tapa, de espada, não é nada disso. Tá bom?
vai segurar o anjo, que é o próprio Deus em forma de anjo. E o texto diz que a noite inteira ali eles estão lutando e o anjo toca na juntura da sua coxa. Que coisa, né? A gente fica, mas por que o anjo tocou na coxa de Jacó, né? Nós vamos descobrir agora, por isso que é o curso Curiosidades Bíblicas e Histórica, tá bom? Abra a sua Bíblia, por favor, depois nós vamos voltar para esse texto. A Bíblia é um material indispensável nesse curso. Você precisa da Bíblia o curso inteiro, todo minuto, toda hora. Sem a Bíblia não dá para você aprender, tá? É baseado na Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia, aí em Gênesis mesmo. Vamos abrir ela no livro de Gênesis, capítulo 24, o versículo 2. Que diz assim, 1 e o 2, né? Eu vou ler para os irmãos. Gênesis 24, diz assim: E Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus, Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Preste atenção, meu santo e minha santa, dentro deste texto, capítulo de Gênesis 24. A gente nunca leia um versículo, tá? Leia todo o texto para você entender. O texto aqui diz que Abraão já é velho, adiantado em idade. Abraão está se aproximando da morte. E Abraão, ele tem um filho da promessa chamado Isaac. Isaac ainda não casou. Isaac ainda está solteiro. Abraão tem um servo mais velho de confiança, que é o seu empregado. E o texto diz que Abraão pede para o seu servo ir procurar uma esposa para o seu filho casar, Isaac. Mas tinha que ser uma esposa da mesma linhagem. E o interessante é que Abraão pede para o seu servo colocar a mão debaixo da sua coxa. Olha lá, foi o que o anjo fez com Jacó, né? Tocou a coxa. E diz o texto que o servo coloca a mão debaixo da coxa de Abraão e faz um juramento ao Deus de Abraão. Olha que interessante. Então, peraí, por isso que é o curso, né? Por que o anjo então tocou a coxa de Jacó? Nós já estamos descobrindo aqui agora. Porque isso era uma cultura, isso era um costume da época. Todas as vezes que alguém iria fazer um juramento ou uma aliança, essa pessoa colocava a mão debaixo da coxa de outra pessoa, né, de outro homem, uma aliança entre homens. E a partir daquele momento ali se firmava um juramento, uma aliança, um pacto, em que aquela pessoa agora ela tinha que cumprir tudo aquilo que foi proposto neste pacto, nesse juramento. Olha que lindo. Então estamos descobrindo por que é que Deus tocou na coxa de Jacó. Isso simboliza o que? Juramento, pacto. Isso era um costume da época. Agora abra a sua Bíblia, tem mais ainda, aí em Gênesis, capítulo 47, tá bom? Livro do Gênesis, capítulo 47, Gênesis 47, versículo 28. Leia comigo, Gênesis 47, 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. E chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com meus pais. Por isso me levará do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele lhe disse: farei conforme a tua palavra. Olha que coisa tremenda aqui. Aqui o texto, você lê aí na tua casa. É o bom do vídeo que dá para você pausar
e voltar atrás para você entender. Isso é bom da gravação, isso é maravilhoso. O texto aqui diz que Jacó, Israel, né, porque Deus muda o nome dele, ele está prestes a morrer. Leia todo esse texto aqui para você entender. E o seu filho José, que é o filho da promessa do Eterno, ele manda chamar o seu filho José, e ele pede para José que antes dele morrer, que José colocasse a mão também debaixo da sua coxa, fazesse aqui agora uma aliança com seu pai Jacó, dizendo que ele não queria ser sepultado no Egito, porque eles estavam na terra do Egito, mas eles eram hebreus. Aqui dá uma lição fantástica. Nós não somos do Egito, aqui simboliza o mundo. Nós somos de Canaã, nós somos do céu. Nada nosso aqui é do Egito, nós somos do eterno céu, Canaã. E seu filho coloca a mão debaixo da sua coxa, lhe fazendo o juramento de que não sepultaria o seu pai na terra do Egito. Não deixaria os seus ossos lá, mas que levaria os seus ossos para a terra de Canaã. Olha aí, você entendeu a cultura? Porque então, irmão, que Deus tocou a coxa de Jacó? Está aí. Porque era uma cultura da época, era um costume. Deus sempre vai trabalhar dentro da cultura, dentro do costume, para que o homem entenda de forma clara e objetiva aquilo que ele quer de nós. Voltando para o texto de Jacó, Gênesis 32, a Bíblia vai dizer que Jacó luta com um anjo. Você já está aprendendo que era um juramento, era um pacto. O nome Jacó significa no hebraico suplantador, enganador, trapaceiro e mentiroso. Que coisa, hein? O nome Jacó. Mas a partir dessa experiência de vida, o nome de Jacó será mudado. Aquele que enganava não engana mais, aquele que trapassava não trapassa mais, aquele que mente não mente mais. Diz a Bíblia que o nome de Jacó será mudado para Israel. Israel. E o interessante é que nessa luta o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, toca na sua coxa. Então por que o anjo tocou na coxa de Jacó? Simbolizando que ali agora Deus estava fazendo com ele um juramento, um pacto e uma aliança, assim como era de costume na sua cultura. Deus estava dizendo: olha, Jacó, eu trabalho também dentro da cultura, dentro do costume, dentro da sua história. Só que a aliança de Jacó não é com o homem, é com Deus. É Jacó e Deus, Deus e Jacó. Olha que coisa linda. Quando o anjo toca na coxa de Jacó, aleluias, Jacó agora ele vai ter um pacto com Deus. E a partir dessa experiência, desta aliança, simbolizava submissão e obediência irrestrita, totalmente a Deus. Era a mesma coisa que Deus está dizendo: eu estou tocando e quero de ti obediência, quero mudança na tua vida. Que coisa fantástica que você está pregando. Então, se você for pregar essa mensagem, pregue, porque ela é profunda na tua igreja, na tua célula. E diga que Deus, quando Ele toca, Ele muda, Ele transforma. O Jacó que trapassava para conquistar, agora ele aprende nessa experiência que a bênção de Deus não é trapaceando que a gente consegue, não é mentindo que a gente consegue crescer, mas é lutando lado a lado com Deus, é buscando a presença dEle, que nós iremos receber a nossa vitória. Louvado seja Deus. Quando Jacó é tocado na sua coxa, a Bíblia vai dizer depois, mais para frente, em outros textos, que Jacó ficou manco da perna. Todas as vezes que Jacó olhava, ele lembrava que um dia ele lutou com o próprio Deus. E aquele sinal na coxa, na juntura, né, deslocou o osso da coxa de Jacó, era um sinal de que ele dependia de Deus e que Deus havia feito com ele um juramento, um pacto de que faria uma grande nação. O seu nome foi mudado para Israel, que significa príncipe de Deus. Tá? Todas as vezes que falar Israel, a nação de Israel surgiu aqui, nessa história.
no dia em que Jacó lutou com o anjo. O nome de Jacó mudou-se para Israel, e daí se tornou a nação que hoje são o povo de Israel. Tá bom, meu amado? Que Deus abençoe a tua vida. Nós chegamos aqui à primeira aula, uma parte introdutória. Tenho certeza de que você aprendeu aqui algo profundo, eu aprendi com você também aqui algo tremendo. Pregue esta mensagem, ensine esta mensagem, compartilhe esta mensagem, e que o Eterno te abençoe de uma forma profunda, gloriosa e majestática, né? Majestosa. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os alunos da Escola Machia e dizer a vocês que nos encontraremos aí na próxima semana, tá bom, meu amado? Lembrando que nós também temos o curso toda terça-feira presencial na Igreja Assembleia de Deus Missão, Avenida Martin Luther King, em frente ao tiro de guerra, no Jardim aqui, Vila Operária, tá bom? Deus te abençoe. Qualquer dúvida, estou aí à disposição no grupo, me mande no grupo ou no privado, e com todo prazer eu estarei respondendo as suas perguntas, tá bom? Shalom, que o Eterno Yeshua, que é Jesus Cristo, te guarde, te abençoe e faça resplandecer a luz sobre mim e sobre vocês. Até a próxima, querendo Deus.